A gente vai dar início a mais uma edição da Quarentena Florestal esse ano. E ela está num novo formato, né? Direcionada especificamente para os alunos da Unipampa, então, do nosso curso. Aos calouros, sejam muito bem-vindos à Unipampa, sejam bem-vindos também ao curso de Engenharia Florestal. E hoje, para dar início, então, às atividades da Quarentena Florestal, a gente vai ter a palestra com a professora Mila, que é a palestra intitulada Práticas mais eficientes para a sua aprendizagem. A professora Mila, ela possui graduação em agronomia pela UFSM, ela é doutora em ciências dos solos pela URGS e é professora da Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel, lecionando nos cursos de gestão ambiental, ciências biológicas e engenharia florestal também. Atua nas áreas de solos, pensamentos sistêmicos e educação. Orienta trabalhos de conclusão de curso nas áreas da biologia, física, química e poluição do solo. Apaixonada por ser professora e orientadora e também por neuroeducação. Boa tarde, professora Mila. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim. Eu já inicio? Como é que Fica à vontade. Então, eu acredito que só os primeiros semestres que não me conhecem, né? Temos 31 telespectadores, estou bem feliz, eu achei que não ia ter tudo isso, porque a gente é aula no computador, é tudo no computador, então é meio cansativo às vezes, né? Assistir uma palestra no computador, né? Então, as perguntas são depois, né, Stephanie? Isso, no final, aí a gente repassa as perguntas para a senhora. Tá bem. Então, eu vou apresentar, vou botar uma apresentação. Fica à vontade, a palavra é sua. Então, como a Stephanie falou, né, eu sou doutora em solos e quando eu comecei a dar aula, eu percebi que várias coisas que eu fazia em sala de aula não funcionavam com os alunos, né? Aí eu comecei a me interessar por entender sobre aprendizagem, sobre ensino, e acabei na neuroeducação, né? Então, eu tenho estudado muito sobre isso nos últimos tempos, eu oriento, trabalho com o pessoal da licenciatura também, né? Uma disciplina chamada PF3, onde eu tento levar esse conhecimento para eles, futuros professores. E aí, falei com a professora Bruna, que também a gente fazia uma conversa com os alunos para ver algumas dicas, algumas coisas interessantes para melhorar o aprendizado deles. Aí a gente montou essa palestra, ok? Então, aqui para os bichos e os terceiros semestres, esse aqui embaixo é o Campus São Gabriel, né? A gente olha a fotinho, dá uma saudade, já faz mais de ano que a gente não pisa lá, mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar lá. Bom, eu fiz algumas perguntas e eu gostaria que vocês refletissem sobre essas perguntas, tá bem? Vocês já pensaram que sua forma de estudar pode ser ineficiente? Então, se alguém já pensou isso, anota aí para depois a gente discutir no final, tá bem? Vocês já pensaram que sua forma de estudar pode ser ineficiente? Vocês já notaram que algumas formas de estudo são mais eficientes que outras? E para você, o que funciona melhor para aprender? Então, eu gostaria que vocês anotassem em algum lugar aí qual é a melhor forma, como é que para vocês funciona melhor, que prática, que tarefa, que para vocês é mais fácil aprender, tá? Já depois a gente vai discutir sobre isso. Agora, eu quero que vocês pensem uma coisa. Quais são as desculpas que vocês criam para vocês não aprenderem? Ou qual as desculpas que vocês justificam como motivo para não estudarem? Vamos dar uma pensada aí, vamos anotar, para depois a gente discutir. Porque a gente sempre tem uma desculpa para não estudar e para não aprender. Uma desculpa é, eu não tenho tempo. Na verdade, gente, qualquer coisa não é questão de tempo, é questão de prioridade e organização. Se eu priorizo meus estudos, se eu priorizo a minha formação acadêmica, eu vou achar dentro da minha semana horários para mim estudar. Então, é uma questão de organização e de prioridade. Porque, assim, eu já dei aula para gestão, e a gestão é um curso noturno, e vários alunos trabalham durante o dia e estudam durante a noite. E
Alguns conseguem espaços durante a semana para estudar e acabam passando com nota muito boa na disciplina, às vezes até com TCC maravilhoso, eles se formam com bem tranquilos, ok? Não tenho muita imaginação. A questão da imaginação, a gente vai ver, gente, que a gente treina a nossa criatividade. Como a gente vem de um modelo de educação que é não permitido errar, a gente acaba nunca inovando, nunca criando, porque a gente sempre fica com medo de que nosso texto criado, ou nossa figura criada, ou um desenho, a gente sempre fica com medo que as pessoas não gostem daquilo, então a gente acaba sendo podado a não criar, né? Então, a gente pode, às vezes a gente diz, eu não tenho muita imaginação, mas a gente pode melhorar a nossa imaginação treinando a nossa imaginação. A gente vai ver ao longo da palestra que tudo é uma questão de treino. Andar de bicicleta é treino, saber dirigir é treino, saber dar aula é treino, aprender é treino, e ter imaginação, imaginar, criar, desenhar é questão de treino também. O que estou aprendendo é inútil. Vou contar uma história para vocês. Eu fiz agronomia, e na agronomia tem uma disciplina chamada silvicultura. E vocês também têm, né? E o nosso professor, ele não dava muita aula, sabe? E a gente, todos os futuros engenheiros agrônomos, não dávamos muita bola para aquela disciplina, porque a gente achava que ninguém ia trabalhar com questão florestal, então a gente não dava bola e ninguém estudava para aquela disciplina. No fim, o professor não cobrava, todo mundo passou. Aí, o que a vida fez comigo? Me levou a dar aula para engenharia florestal. Então, na verdade, nenhum conhecimento é inútil, até porque a gente não sabe quando a gente pode utilizar aquele conhecimento. Eu posso utilizar aquele conhecimento daqui 20 anos. Eu posso utilizar aquele conhecimento daqui 30 anos, e a gente não sabe o futuro. Então, nenhum conhecimento é inútil. E outra desculpa é que meus professores são muito chatos. Aí, será que os meus professores são muito chatos? Ou será que eu não estou me esforçando para prestar atenção? Será que eu estou dando a desculpa que os professores são chatos para mim não estudar? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso para a gente discutir no final. E agora vamos entrar nas regras para estudar mal, ou seja, o que a gente não deve fazer. Reler passivo. Vamos lá, um exemplo. A professora dá uma aula para vocês, dá um resumo da aula, um texto sobre a aula, vocês leem uma vez. Depois vocês nunca mais leem, ela pega um dia e fica relendo. O que é o reler passivo? É ler sem refletir sobre aquele conteúdo, sem conversar com aquele conteúdo, conversar aqui dentro na nossa mente, né? Então, eu estou lendo um texto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que refletir, será que eu estou entendendo mesmo? Será que é isso que eu entendi? Será que isso que eu estou vendo no texto tem alguma relação com a minha vida? Será que isso que eu estou lendo no texto tem relação com outras disciplinas que eu estou fazendo? Então, o passivo, que é simplesmente ler e não refletir sobre, não ajuda na aprendizagem. A gente, quando lê, deve ser ativo, ou seja, fazer anotações, discutir depois com o colega, pensar o que aquilo tem a ver comigo, com o meu curso, com o que está acontecendo no país. Então, qualquer texto, a gente pode fazer isso, qualquer texto de qualquer área. Ser ativo no momento que a gente está lendo. E outra coisa é quando a gente assiste uma palestra. Eu, quando assisto uma palestra, tudo que o palestrante vai falando, eu vou conversando comigo. Isso aqui eu já sei, eu vim em tal lugar. Isso aqui eu não sabia, então tem relação com aquilo. Então, é assistir a uma palestra sendo ativo, pensando, raciocinando sobre aquilo que o palestrante está falando. Então, a gente nunca deve ser passivo na hora de aprender. Deixar que o desânimo o domine, né? Então, vários alunos, várias pessoas, né, acabam procrastinando, né, deixando para a última hora, e depois vai para a última hora, faz o trabalho, estuda para a prova e vai mal na prova e vai mal no trabalho, né? Então, gente, para muitas coisas, a gente não tem vontade, né? Na maioria das vezes, a gente não tem vontade de estudar. O que a gente faz? A gente estuda sem vontade mesmo.
Então, não fiquem esperando vir a vontade, vir o ânimo para estudar. Estudem sem ânimo mesmo, vão sem vontade. É assim mesmo, gente, é ir sem vontade, é colocar como prioridade aquilo. Estou cansado hoje, mas é para o meu futuro, é para o meu aprendizado, e eu vou mesmo cansado mesmo. Outra regra para estudar mal: olhar apenas para a solução do problema e pensar que já o sabe. Como é que é isso? Às vezes eu percebo que quando a gente está fazendo exercícios, porque dentro dos solos tem alguns exercícios que são de matemática, né, alguns cálculos, né? E eu vejo que alguns alunos copiam dos outros e na cabecinha deles eu percebo que eles já acham que aprenderam a fazer aquele exercício. Como é que a gente faz um exercício? Primeiro, a gente tem que tentar fazer sozinho aquele exercício. Nós temos que tentar fazer, não copiar do colega e nem olhar a resposta no final do livro, quando tem livros que tem a resposta no final, né? Então, primeiro a gente tenta fazer o problema, se esforça mesmo, pensa, depois a gente pede ajuda para depois olhar a resposta se a resposta bateu com a tua, certo? Então, nunca a gente simplesmente só olha para a resposta e acha que já sabe, porque quando a gente faz isso, a gente não aprendeu, aí a gente vai para a prova e a gente erra o problema. Esperar até o último minuto para estudar. Essa daqui, gente, eu acho que é natural para a maioria dos estudantes, inclusive eu, muitas disciplinas, eu deixava até o último minuto para estudar. O que acontece? A gente fica, a prova é amanhã às 8 horas, eu começo a estudar hoje às 5. Aí eu leio, releio, decoro, né? Ou eu decoro, ou eu não consigo memorizar nada. O que acontece? Se eu não conseguir memorizar, eu vou mal na prova. Se eu decorar, eu posso até ir bem na prova, mas ali 2, 3 dias eu não lembro de mais nada. Depois a gente vai entender aqui por que o decorar não é interessante. Porque a gente tem que pensar assim, ó, ou eu quero ir bem na prova, ou eu quero aprender e ser um bom engenheiro florestal. São coisas diferentes, né, gente? Eu posso ir bem na prova e chegar no final do curso e não saber nada. Ou eu posso estudar, tirar 6 na prova, mas se eu me esforçar em todas as disciplinas, eu vou chegar no final do curso sabendo muito sobre engenharia florestal. Então, a gente não pode esperar para o último minuto, né? Então, não deixe o desânimo dominar vocês e faça um planejamento de estudo. Resolver de forma repetida o mesmo tipo de problema que já sabemos resolver. Aqui eu queria colocar uma outra coisa. Às vezes o aluno ele resolve um problema, né? Depois ele fica repetindo resolver aquele problema. Ele repete tanto que vai no automático e ele não se dá conta que ele não entendeu por que ele está fazendo aquilo. É mais ou menos assim, como é que eu vou da minha casa para a Unipampa? Eu caminho 2 quadras, depois dobro à esquerda, caminho mais 4 quadras, depois dobro à direita, caminho mais 5 quadras. Esse é o caminho. No problema, eu percebo que os alunos memorizam o caminho, mas não entendem por que eu dobro à esquerda, por que eu dobro à direita, por que eu caminho 3 quadras. Vocês conseguem me entender? Quando a gente vai resolver um problema, a gente tem que entender o porquê do que a gente está fazendo. Por que eu estou dividindo pelo volume? Por que eu estou multiplicando pela umidade? Compreendem? A gente tem que se perguntar por quê, e não simplesmente ficar refazendo. Porque entra no automático e a gente não... Aí o professor bota um problema com um pouquinho, com uma coisinha diferente, vocês já não conseguem fazer, porque vocês acabaram memorizando o caminho daquele problema, mas os problemas são diferentes. Essa é interessante também, transformar as sessões de estudo em sessões de conversas com os amigos, né? Estudar com os colegas é legal, mas uma coisa que um professor meu sempre falava, primeiro a gente estuda sozinho, depois a gente vai discutir com os colegas. A gente não vai para discutir com os colegas sem antes ter estudado, porque a gente não vai entender nada, vai ficar boiando, vai ficar apavorado, e aí vai mal na prova. Então, primeiro a gente estuda, depois de estudado, de saber muitas coisas e ter algumas dúvidas, a gente vai para a discussão com os colegas e aí tenta tirar as dúvidas com os colegas. Aí uns vão ensinando os outros.
mas também, aí depois que todo mundo estudar, depois que todo mundo discutir, aí pode virar uma sessão de conversa, né? Negligenciar a leitura do livro de texto antes de começar a resolver os exercícios. Então, muitas vezes o professor recomenda leituras, eu inclusive recomendo leituras. Muitos alunos, por ter o hábito de não ler, né, de não gostar de ler, acabam não lendo o livro, sendo que o livro vai te trazer várias informações para te resolver exercícios, por exemplo, ou fazer um trabalho, ou montar um seminário. Não tirar dúvidas com seus colegas e professores. Gente, se vocês têm vergonha de levantar a mão na sala de aula, depois que a turma sair, vai lá e fala com o professor. Eu fazia assim. Eu era bastante tímida e não me animava a levantar a mão no meio da aula do professor e tirar uma dúvida. O que eu fazia? Eu esperava a aula terminar, depois que todos os alunos saíam, eu ia lá e conversava com o professor. Porque não fiquem com a dúvida, gente. De maneira nenhuma, esclareçam suas dúvidas. Se você tem vergonha de falar com o professor, tenta esclarecer com um colega depois da aula, né? A gente nunca fica com a dúvida. Pensar que pode aprender muito quando está constantemente a ser distraído. Um exemplo. A professora Mila dá exercícios na sala de aula, os alunos fazem grupos, aí um único aluno faz e os outros ficam copiando no automático. O que está acontecendo? Os outros estão copiando, conversando, dando risada, estão altamente distraídos, copiando no mecânico, de forma mecânica, e não entendendo o que estão fazendo. Então, gente, é difícil se focar? É, mas a gente tem que se esforçar e tem que treinar se focar, né? Tem que sempre pensar, o que é bom para mim? A gente não pensa o que é bom para mim hoje, o que é bom para mim no futuro, o que é bom hoje que vai me retornar coisas positivas no futuro, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso. E a 10ª, não dormir o suficiente. Gente, dormir não é perda de tempo. Dormir é importantíssimo não só para a saúde cerebral, como para toda a saúde do nosso corpo. Para o nosso cérebro, pensando em aprendizagem, o que a gente estudou no dia anterior, a gente precisa de uma boa noite de sono, porque durante o sono o cérebro vai consolidando aquelas memórias. Então a gente precisa dormir, a maioria das pessoas, de 7 a 8 horas por noite. Então a gente tem que... E outra coisa, a gente tem que dormir de noite. Porque pensem bem, pensando na gente como animais que evoluíram na floresta, quando a gente era homem das cavernas, a gente dormia de dia ou a gente dormia de noite? A gente dormia de noite. Então, nós somos adaptados, evoluídos para dormir de noite. Quando a gente troca o dia pela noite, a nossa saúde fica toda alterada, né? Não sei se vocês já ouviram falar em ciclo circadiano, né? Quem não sabe o que é que o nosso corpo, vários hormônios, substâncias vão se modificando ao longo do dia e ao longo da noite. Quando a gente inverte o dia pela noite, nosso metabolismo fica todo atrapalhado e pode causar, além de problemas para aprender, várias outras doenças. Ok? Então vamos lá. O que será que é necessário, primeiramente, para a gente aprender, para a gente ter um aprendizado, uma memória? Qual será a coisa, o fator primeiro mais importante? Formar memórias, né? A gente só aprende formando e integrando memórias. Não tem de outro jeito, tá, gente? Tem que pensarmos na tal da memória. O que é memória? A memória pode ser definida como o processo de captar informações do mundo exterior, armazená-las em nosso cérebro e, posteriormente, recuperar as informações para responder a uma tarefa, resolver um problema, tomar uma decisão ou outras coisas. Então, vejo que a memória é captar, armazenar e recuperar, né? Então, a gente tem que formar uma memória que a gente consiga recuperar no momento que a gente precisa daquela informação. Bom, mas no cérebro, como é que formam-se as memórias, né? Toda vez que a gente ouve um som, vê uma imagem ou sente alguma coisa,
acontece no nosso cérebro uma conexão entre vários neurônios. Essa conexão entre vários neurônios é como se fosse um caminho percorrido pela eletricidade. Imagine, nós temos 10 neurônios, e aí o primeiro passa uma informação para o segundo, que passa informação para o terceiro, que passa informação para o quarto, que passa informação para o quinto, e assim sucessivamente. Esse caminho, essa rede neural formada, pode ser uma imagem, um pensamento, um sentimento, uma palavra, né? Então, quando a gente forma esse caminho, e esse caminho fica guardado, e a gente consegue acessar essa imagem, por exemplo, eu vi uma imagem de um passarinho hoje, um passarinho verde. Aí formei essa rede neural, que dentro do meu cérebro representa aquele passarinho. Bom, para mim lembrar do passarinho, o meu cérebro tem que acessar aquela rede de novo. Eu tenho que percorrer aquele caminho neural de novo. Então, assim, eu estou acessando a minha memória. E para a gente ter, como curiosidade, gente, o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro é um universo de entrelaçamentos de redes que se comunicam em uma rede silenciosa e incessante tempestade elétrica, com capacidade de armazenamento de 1 milhão de gigabytes, né? Então, o nosso cérebro é muito interessante, a gente consegue aprender muita coisa. Não existe isso de que meu cérebro não cabe mais nada. Cabe sim, nosso cérebro é fantástico. Bom, então, vamos imaginar aqui que essas bolinhas azuis são os neurônios, certo? Nós temos aqui 5 neurônios. Aí cruza, esse neurônio passa informação para esse, que passa informação para esse, que passa informação para esse, que passa informação para esse. Então, a gente formou uma espécie de rede neural, ou de um caminho, né? Vamos utilizar a palavra caminho. Esse caminho, com esses neurônios, forma essa memória, seja a memória de uma cor, de um número, uma memória qualquer, tá bem? O que acontece? Como é que a gente faz? Como é que essa memória se fortalece para mim não esquecer? Ou como que a memória desaparece? Eu tenho que, para eu conservar aquela memória, armazenar aquela memória e depois ela ser recuperada numa prova, na resolução de um problema, eu tenho que acessar, o meu cérebro tem que acessar esse mesmo caminho. Ou seja, tem que ir lá e caminhar entre esses mesmos neurônios, né? Para acessar essa memória. Quanto mais eu acesso essa memória, quanto mais eu uso essa memória, quanto mais eu evoco essa memória, ou seja, lendo, escrevendo, conversando, fazendo, mais consolidada, mais forte, mais de longo prazo essa memória resulta. Ou seja, é o treino, né? Quanto mais eu treino, mais capaz eu fico de fazer aquilo. Então, as conexões entre as células, ou seja, as sinapses, se intensificam com o uso repetido. Quando a gente fala uso repetido, não é ficar repetindo, lendo sempre, decorando. Não é no sentido de decorar, é no sentido de usar aquela memória. Quanto mais eu uso aquela memória, ou seja, essa memória se torna mais forte com o uso repetido, o que torna mais fácil para mim acessar essa memória, porque torna mais fácil a transição dos sinais. Então, quanto mais eu uso essa memória, mais rápida é o seu caminho. As conexões se tornam mais rápidas. E aí, mais fácil é para mim acessar aquela memória. Então, o que é uso repetido? É evocar a memória. O que é evocar? É trazer à mente. Então, eu estou estudando geologia, aí como é que eu evoco a minha memória? Eu vou lá e leio um livro sobre geologia. Aí, outro dia, eu assisto um documentário sobre geologia. Eu evoquei a memória novamente. Um outro dia, eu saio caminhando pela estrada e vejo alguns fragmentos de rocha. Eu evoco minha memória. Então, eu estou repetindo, estou usando a minha memória, estou evocando a minha memória. E quanto mais eu evoco a memória, mais rápida se torna acessar essa memória e aí mais fácil de lembrar. Quanto mais eu uso, mais fácil é de lembrar aquilo que eu estudei. Bom,
Então, aqui a gente falou que as conexões entre as células se intensificam com o uso repetido, facilitando a transição mais rápida desses sinais, né? O que quer dizer isso? Quando eu uso a memória, eu altero a memória para melhor. Compreendem? Quanto mais eu uso a minha memória, mais a minha memória fica melhor. Compreendem? Então, quanto mais eu evoco, melhor. Bom. Então, na hora de estudar, como é que a gente vai fazer, né? Então, essa evocação, essa repetição, não é ficar lendo o mesmo texto 50 vezes. É repetir e revisar o mesmo tópico a partir de diferentes perspectivas. Ou seja, eu posso ler sobre o tema, eu posso ouvir um podcast sobre o tema, eu posso escrever um resumo do que eu já sei sobre o tema, eu posso assistir um documentário sobre o tema, eu posso discutir com meu colega, com meu professor sobre o tema, eu posso fazer anotações, olhar imagens, fazer gráficos, eu posso ensinar um colega, eu posso desenhar um esquema, eu exercito fazer um problema, eu monto mapas mentais, eu manuseio aquele material, por exemplo, se for um fragmento de rocha, eu vou manusear. Se for o estudo da textura do solo, eu vou manusear. E a última, que tão importante quanto, é autoavaliar-se. Depois a gente vai ver o que é isso, autoavaliar-se. Autoavaliar-se é avaliar se a gente sabe mesmo. É eu me avaliar se eu realmente sei aquele conteúdo. Bom, então, repetir e revisar ajuda no aprofundamento daquele conteúdo, ou seja, resulta numa melhor retenção e profundidade de entendimento. Mas lembre-se, repetir sobre múltiplas perspectivas, não somente de uma única maneira. Com a repetição e o planejamento, os componentes dos processos cerebrais se tornam mais engajados e mais eficientes. Ou seja, se eles são mais eficientes, eu uso menos energia para acessar a minha memória. Eu acesso muito mais rápido a minha memória. E quanto mais eu faço isso, o que acontece no meu cérebro? Acaba abrindo caminhos de ordem superior disponíveis para o processo cognitivo. O que é isso? Eu fico mais inteligente. Porque o que acontece? Quanto mais memórias eu tenho, melhor e mais fácil para mim integrar essas memórias e resolver um problema. Integrar essas memórias e construir um texto. Integrar essas memórias e montar um seminário. É nesse sentido, gente. Abre caminhos de ordem superior disponíveis para o processamento cognitivo. Cognição é tudo relacionado ao aprender. Então, o processamento cognitivo é o processamento de aprender. Bom, pensando nessa questão da repetição, é muito importante que o estudo deve ser espaçado. O que é isso, estudo espaçado? É não estudar tudo num dia só. Então, memórias são fortalecidas quando evocadas, mas tem que ter um espaço de tempo entre cada evocação, entre cada vez que eu lembro daquela memória. Porque assim é mais fácil lembrar. Então, o aluno tem melhores resultados quando o estudo é espaçado no tempo. O que quer dizer isso, espaçado no tempo? Eu tenho prova daqui 15 dias. Em vez de eu estudar todo o conteúdo num único dia, eu estudo de 3 em 3 dias. Um pouquinho no primeiro dia, mais um pouquinho no quarto dia, mais um pouquinho no 7º dia. Ou seja, eu espaço no tempo o meu tempo de estudo. E é muito melhor estudar um pouquinho por dia, sendo esses dias espaçados, do que estudar tudo num único dia. Então, a retenção é melhor quando o meu estudo é espaçado. Por quê? Porque eu estou evocando minha memória em tempos diferentes, em dias diferentes. Então, a prática espaçada eu posso estudar na segunda e na quinta, eu posso estudar na segunda e na sexta, ou eu estudo toda segunda. O que acontece? Eu deixo um espaço, um intervalo de 1 dia, 2 dias ou 3 dias entre os meus estudos. Bom, eu falei para vocês que a aprendizagem envolve a integração de memórias
e quanto mais memórias a gente tem, mais fácil é aprender. O que quer dizer isso? Imaginem que as nossas memórias, as nossas memórias antigas, tem tipo um ganchinho. E aí a informação nova chega e se engancha na informação antiga. Quanto mais informações de base eu tiver, ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, mais fácil é para mim assimilar novas informações. Ou seja, como se a informação nova se enganchasse na memória velha. Ou seja, quanto mais eu sei, mais fácil é para mim aprender. Porque para o cérebro é muito difícil assimilar um monte de memórias novas, sendo que ele não tem nenhum conhecimento, não tem nenhum conhecimento ou aprendizado que se aproxima desse conhecimento novo. Então, sempre, quando a gente for assistir uma palestra, e a palestra for de todas as informações novas, a gente não consegue aprender tudo aquilo, porque o nosso cérebro não dá conta de tanta informação nova. Agora, se eu vou assistir uma palestra que eu já sei alguma coisa sobre o conteúdo, é muito mais fácil para mim aprender essas novas informações que têm relação com esse conteúdo. Bom, então o que é a integração de memórias que eu falei para vocês? Aqui é um esqueminha, né? Então aqui nós temos uma memória integrada a uma informação nova, que se integra a uma outra memória, que se integra a uma outra informação, que se integra a outra memória. Então, vejam, o conhecimento é integração de memórias, não são memórias soltas, são memórias integradas. Aí diz aqui acima, ó, para aprender é preciso de memórias para relacionar com o conteúdo novo. Então, aí vocês vão dizer assim, professor, mas eu não tenho conhecimento sobre tal coisa, como é que eu vou aprender? A gente tenta fazer algum tipo de relação com a vida da gente. Eu estou aprendendo algo novo. Eu tenho que me esforçar e ser criativo em relacionar aquilo que eu estou aprendendo de novo com alguma coisa da minha vida, seja um filme que eu vi, seja um livro que eu li, seja uma conversa que eu tive com um amigo, seja uma reportagem na TV. Então, sempre a gente tem que se esforçar, gasta energia mesmo, gente, não é tão simples assim. A gente tem que se esforçar em relacionar as novas informações que eu estou recebendo com o que eu já tenho arquivado no meu cérebro. Então, para aprender é preciso de memórias para relacionar com o conteúdo novo. E para isso a gente tem que fazer um esforço cognitivo. Então muitas vezes você fala na aprendizagem significativa. O que é isso? As memórias novas interagem com as memórias antigas, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente vai ler, né? Para o ato de ler, são envolvidas várias regiões do cérebro. Ler parece tão simples, mas envolve várias regiões do cérebro, consequentemente, várias regiões são integradas para a tarefa de ler. E para qualquer tarefa, a gente usa múltiplas áreas do nosso cérebro, né? Então, se eu vou escrever uma música, eu utilizo várias áreas do meu cérebro, várias memórias. Bom, agora a gente vai pensar assim, na captação dessas informações. O nosso cérebro recebe informações ou estímulos por meio de todos os nossos sentidos, né? Então, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato. Vamos pensar nessa maçã aqui. Como formamos e acessamos a memória dessa maçã? Que memórias a gente tem dessa maçã? Então, nós temos a memória da imagem, que nos chega até nós pela visão. Nós temos a memória do cheiro, que chega por nós através do olfato. Nós temos memória do som da mordida, que entra pela audição. Nós temos a memória da textura da casca, que a gente conseguiu sentir pelo tato. E a gente tem a memória do gosto, que a gente acessa pelo paladar. Então, vejam, todos esses sentidos têm uma versão da maçã, e eles integrados formam a nossa memória da maçã. Então vejam que a memória de algo não significa simplesmente que é um canal de entrada. O ideal é que existam vários canais de entrada para formar uma memória. Então, para formar a memória da maçã, nós utilizamos 5 canais: a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar.
Quanto mais canais eu utilizo para formar uma memória, mais fácil é para mim acessar essa memória. Por exemplo, como a gente acessa a memória de um gato, né? Como é que a gente enxerga um gato e sabe que é um gato? Porque a gente tem memória de vários gatos, né? Então, a visão. Como é que a memória do gato chega pela visão? Pela imagem do gato deitado, correndo, brincando. O olfato pelo cheiro do gato. A audição pelo miado e ronronar do gato. Pelo tato, pela sedosidade da pelagem. E também, um outro canal de recepção é as sensações que o gato provoca em mim. Por exemplo, eu gosto muito de gatos, então quando o gato se aproxima, eu tenho uma sensação de tranquilidade, de bem-estar. Já outras pessoas não gostam de gato, elas não vão ter a mesma sensação que eu. Elas vão ter uma sensação de repulsa, de raiva, talvez, né? Não sei porque as pessoas não gostam, mas eu sei que tem pessoa que não gosta. Então, junto com esses 5 canais dos sentidos, a emoção também faz parte da memória. O que eu sinto em relação àquilo, a uma imagem, a um som, a um conteúdo, a uma matéria, também me ajuda a fortalecer a minha memória. Então, nós temos a nossa memória aqui, pode ser a memória da maçã, a memória do gato, e a gente pode construir e também acessar essa memória, evocar essa memória por vários canais, pelo tato, pela visão, pelo olfato, pela audição e por outras coisas que a gente já vem falando. Por exemplo, vamos ver, todo mundo já assistiu esses filmes? Eu ia conversar com vocês, ia perguntar para vocês, mas eu acredito que todo mundo já tenha assistido pelo menos o mais novo, né? Talvez o Parque dos Dinossauros, que é de 94, 96, alguns de vocês não tenham assistido, mas eu acredito que todo mundo já assistiu, né? Vamos pensar, que memórias esse filme traz para a gente? Memórias do quê? A gente tem memória relacionadas à visão, às cores, os movimentos, os personagens, os animais, né? A gente formou memórias de audição, falas, músicas, som dos animais. E a gente, pelo menos eu, tenho memórias de sensações provocadas quando eu assisti o filme, principalmente o primeiro, medo, tensão, interesse, curiosidade. Então vejam que as minhas memórias desse filme são várias memórias integradas que formam a minha memória desse filme. Compreendem? Então eu integro várias memórias pequenas formando a memória do filme. Então vejam aqui, eu armazenei essa memória utilizando vários canais de entrada, né? Então, vários canais de entrada resulta em vários canais de acesso. Se uma memória tem vários canais de acesso, significa que é mais fácil lembrar dessa memória e mais difícil de esquecê-la. Então, em azul aqui está a minha memória, né? Então, todas essas atividades aqui ao redor podem ser canais de entrada, como podem ser canais de acesso, de evocação. Então, ler, ver imagens, desenhar, montar maquetes, praticar, discutir, exercitar, ensinar, apresentar seminário, ver e ouvir palestra, entrevista, podcast, documentário, anotar, fazer esquemas, fazer mapas mentais, montar resumos escritos. Tudo isso, todas essas atividades, gente, são vários canais, cada uma é um canal diferente que forma a minha memória. E quanto mais canais formaram a minha memória, mais fácil é evocar e acessar e lembrar dessa memória. Então, por isso que lá nos slides anteriores eu falei que a gente deve fazer a evocação da memória, repetir, sobre múltiplas perspectivas, ou seja, utilizando vários métodos de estudo. Então, várias formas, métodos de estudos, resultam no melhor aprendizado. Isso aqui a gente já viu. Ok. Agora, a gente vai entrar numa parte que é o estudo em e sobre diferentes contextos. O que é isso? Geralmente a gente aprende que a gente tem que ter um lugarzinho quietinho para a gente estudar dentro do quarto, né? E não é bem assim. O que a neurociência está mostrando é que a gente deve estudar em vários locais, sobre várias situações. Porque o que acontece? Os estudos apontam assim, ó.
a minha prova de matemática vai ser na sala 211. Se eu estudar matemática sempre na 211, e a prova for na sala 213, eu vou ir pior se eu fizer a prova na 213 e vou melhor se eu fizer a prova na 211. Por quê? Porque quando eu estou estudando, meu cérebro está relacionando aquilo que eu estudo com o ambiente ao meu redor. Então, ao som, ao cheiro, aos sentimentos, às situações, o que está acontecendo, mesmo que a gente não se dê conta, o nosso cérebro está captando todas essas informações. Então, por isso que o ideal é estudar. Um dia tu estuda na sala, outro dia tu estuda no quarto, um dia tu estuda na praça, outro dia tu estuda na universidade, outro dia tu estuda no ônibus. Por quê? Porque isso faz com que o nosso cérebro tenha mais flexibilidade cognitiva. Porque o que acontece? Se a gente estudar sempre na mesma sala, eu vou estudar sempre na mesma sala, mas eu vou utilizar esse conhecimento em vários outros locais. Então, o meu cérebro tem que ser treinado a acessar esse conhecimento sob diferentes situações. Então, o ideal é o estudo sob diferentes contextos. Ó, nosso cérebro associa nossas memórias ao contexto ou ao ambiente no qual estamos estudando. E uma coisa muito importante de estudar sobre vários contextos é que quando a gente estuda sobre vários contextos, a gente tem um conhecimento mais aprofundado do tema. E agora vem o estudo intercalado. O estudo intercalado é misturar assuntos. Como assim? A mesma coisa que no item anterior, que é o estudo sobre diferentes contextos para o cérebro ter mais flexibilidade, misturar assuntos também é para a gente fazer com que o cérebro exercite ter maior flexibilidade. Então, o que é isso, estudo intercalado? Né? Então, por exemplo, eu estudo sempre na segunda-feira, então eu vou estudar 20 minutos de geologia, depois 20 minutos de bioquímica, depois 45 minutos de matemática, depois 40 minutos de química, né? Então, o quê? Eu não estudei toda manhã só a geologia, eu dividi a manhã em vários temas, em vários assuntos. No outro dia, dali 3 dias, porque tem que ser espaçado, você lembra? Eu vou estudar 40 minutos de matemática, 30 minutos de botânica, 30 minutos de zoologia, 30 minutos de botânica. Ou seja, eu inverti a sequência, vejo que no primeiro dia eu iniciei em geologia, no segundo dia eu estou iniciando em matemática. Então, além de misturar os assuntos, é interessante para o cérebro inverter a ordem dos assuntos na outra vez que você for estudar. Por que isso é importante? Porque prepara a pessoa para o desconhecido. Ou seja, né, nessa situação o cérebro precisa ser instigado, ficar confuso, pois o inconsciente continua trabalhando naquele tema. O que acontece? Vamos lá. Eu estudei 20 minutos de geologia, né? Aí passo para bioquímica. Inconscientemente, o meu cérebro começa a fazer relações entre o que eu estudei em geologia com o que eu estou estudando em bioquímica. A gente não se dá conta, porque é o nosso inconsciente. E isso ajuda ao nosso cérebro, ao nosso aprendizado, ser mais flexível. Porque o que acontece? Vamos supor que quando a gente for trabalhar numa empresa, numa instituição ou autônomo, a gente vai utilizar vários conhecimentos em momentos diferentes, em ordens diferentes. Então, o nosso cérebro já tem que estar preparado para isso, né? Essa mistura de coisas, né? Então, eu intercalo o conteúdo e mudo a sequência da ordem do estudo em dias diferentes. Então, esse é o estudo intercalado. Tempo para distração. Aí chegou na parte boa, né? O que acontece, gente? Estudar 4 horas seguidas não é muito interessante. É interessante a gente fazer intervalos para distração. Então, eu estudo 20 minutos de um determinado tema, dou 4 minutos de intervalo. Nesse intervalo, eu tenho que fazer, para esse intervalo dar melhor resultado no meu aprendizado, eu tenho que fazer uma coisa bem diferente. Então, eu estudei 20 minutos de matemática, vou dar uma caminhada no pátio. Eu estudo 40 minutos da história, vou conversar com o meu gato. Eu estudo 30 minutos de geologia, vou escutar uma música. Compreende? Quanto mais diferente for a atividade nesse tempo de distração, melhor para o aprendizado. Aí vocês vão pensar assim, mas como assim, professora? O que acontece é que quando a gente para de estudar um conteúdo, o nosso cérebro continua trabalhando naquele tema, embora a gente não se dê conta.
né? Então, por exemplo, assim, às vezes a gente tem que resolver um exercício e a gente não consegue resolver. A gente fica ali, fica horas tentando, mas não consegue. Aí a gente sai para fazer outra coisa, mas o cérebro continua trabalhando naquilo. Então o cérebro está incubando aquela coisa. Aí, depois eu estou fazendo outra coisa, e vem aquele insight, aquela ideia, não, mas eu posso fazer assim. Então, o tempo de distração é importante para isso, para a gente, vamos dizer assim, relaxar e também para o inconsciente trabalhar. E o interessante do tempo... E aí, tá, aqui, ó. Tempo para a distração. Esse tempo para a distração deve ser cronometrado, gente. Então, eu estudo 20 minutos de matemática, eu cronometro no meu telefone, no meu relógio, 5 minutos de intervalo. Quando terminar os 5 minutos, eu volto, né? Porque se não cronometrar, eu vou ficando, no fim eu não estudo nada. Então, tem que cronometrar o tempo de distração. Dormir bem, eu já falei, né? O sono melhora a retenção e a compreensão do material estudado, né? E dormir não é perda de tempo. Uma forma muito interessante de aprender e de evocar a memória é conversando sobre o tema. Então, é muito importante e interessante discutir ou contar para alguém as informações que eu aprendi naquele dia. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro, estou lendo um capítulo de um livro, sei lá, sobre rochas magmáticas, né? Aí eu leio, depois que eu li, que eu estudei, eu vou e conto para minha mãe o que eu estudei. Não vou olhar para o livro, vou contar com as minhas palavras e com as memórias que eu fixei daquele conteúdo. Quando eu me esforço em evocar a memória e discutir, contar para outra pessoa, é um exercício fantástico para o aprendizado. É muito importante mesmo, gente. A gente conversar, a gente discutir sobre o conteúdo que a gente está estudando. Fazer resumos. Uma dica aí. Vocês estão estudando, primeiro vocês estudam com os materiais que o professor forneceu, livros, artigos, polígrafos, vídeos, documentários, aí vocês estudam tudo, né? Depois que vocês terminaram de estudar, vocês busquem nas memórias de vocês e montem um resumo. Não é ficar copiando do livro para fazer um resumo, é com as suas próprias memórias, com a sua própria palavra, escrever um resumo. Por que o resumo é importante para o aprendizado? Porque quando eu estou escrevendo o resumo, eu estou evocando as memórias e estou organizando essas memórias para me escrever aquele texto. Ou seja, isso resulta em maior aprendizado. Ensinar alguém. O ensinar alguém é semelhante ao contar, tá? Quando a gente vai ensinar alguém sobre um assunto, nosso cérebro é forçado, ou seja, a gente tem que demandar uma energia para o nosso cérebro organizar as informações e as memórias, né? E quando a gente não sabe muito bem um conteúdo, a gente percebe porque a gente não consegue ensinar alguém aquele conteúdo. Então, você lembra que eu falei lá atrás de se autoavaliar? Uma maneira da gente se autoavaliar, se a gente aprendeu ou não um conteúdo, é tentar ensinar alguém. Se eu não consigo ensinar alguém, se eu vou ensinar e aquilo não sai fluido, é porque provavelmente eu não aprendi. Então, o ensinar alguém serve como autoavaliação e também para fixação do conteúdo. Autoavaliação. Então, eu falei na autoavaliação para vocês, que pode ser feita com pré-teste, pedir para uma pessoa te questionar. E muito importante, gente, aqui embaixo, ó, na autoavaliação, eu tenho que me perguntar por que e como. Eu aprendi algo. Então, eu tenho que me perguntar, por que isso acontece? Como que isso acontece? E tentar responder essas perguntas. Feedback. O que é o feedback? Quando eu faço uma prova e errei algumas questões, quando eu fiz um trabalho e tem alguns erros, eu tenho que ir lá falar com o professor para ver o que eu errei. A gente não pode ficar sem saber o que a gente errou num trabalho. Então, por exemplo, a professora Mirla pede um relatório de aula prática, a professora Mirla faz comentários nos relatórios, devolve para vocês, e vocês têm que ler os comentários, as correções da professora Mirla, para no próximo trabalho vocês fazerem melhor. Então, isso é o feedback. Então, o ato de aprender deve ser ativo, não passivo. O que é ativo? O aluno deve pensar no assunto.
O aluno deve relacionar o conhecimento, deve relacionar o novo conhecimento com o conhecimento prévio, deve questionar-se sobre o que está aprendendo, buscar na memória, fazer relações, tentar compreender, saber o porquê e como, e não simplesmente memorizar. E outra coisa aqui, demanda energia e é difícil. Nosso cérebro precisa ser instigado, incitado, estimulado, induzido a raciocinar sobre algo, precisa ser forçado a pensar. Quando a gente faz um esforço para lembrar, quando a gente faz um esforço para entender, o meu aprendizado é muito maior e as minhas memórias são mais fortalecidas. Aqui, gente, são 5 dicas de Nelson Dellis para lembrar as coisas. Esse cara é um americano que ele é campeão de memorização. Aí ele tem 5 dicas para a gente formar uma memória, essa memória ser duradoura. Primeira coisa, foco. A gente tem que prestar atenção. Não existe aprender sem prestar atenção, gente. A gente tem que prestar... É trabalhoso prestar atenção? É cansativo prestar atenção? E se melhora o prestar atenção exercitando o prestar atenção. Outra segunda dica, prática. O que ele fala, o que ele diz como prática? Prática é evocar a memória, é utilizar essa memória de várias formas, né? Então eu estou repetindo, acessando aquela memória várias e várias vezes. Imagine as coisas. Para o nosso cérebro é mais fácil memorizar uma imagem do que um texto, por exemplo, do que uma explicação. Então, o ideal é quando a gente vai aprender alguma coisa, que a gente está aprendendo alguma coisa, é tentar montar na nossa cabeça uma imagem que represente aquele conteúdo. Pode ser um mapa mental, um gráfico, um desenho. Armazenar. Encontre uma maneira de relacionar a informação a coisas que você já conhece. Então, a gente já viu, né? Tudo que é informação nova, eu tenho que, de alguma forma, relacionar com o que eu já sei, né? E, por último, recordar ativamente. Então, o que é recordar ativamente? Recordar ativamente é assim, é eu forçar a minha memória para trazer à tona aquela memória. Eu, por exemplo, se eu fico lendo, repetindo a minha leitura, decorando, não é um recordar ativo, é um recordar passivo. O que é um recordar ativo? Eu leio o capítulo do texto, fecho o livro, depois de eu fechar o livro, eu fico pensando, o que eu aprendi com esse texto? Eu fico forçando a memória, então eu estou recordando ativamente. Aqui vou bem ligeirinho, gente, porque já está estourando o tempo. Então, tenha foco, né? A gente tem que ter foco. Então, quando eu vou estudar, eu tenho que desligar o celular, desligar a TV, estudar na ausência de pessoas. A gente tem que trabalhar isso na gente. A gente tem que exercitar, desligar o celular ou deixar o celular o mais longe possível da gente. Porque eu sei, porque até eu fico no celular às vezes. Então é bem difícil. Então a gente tem que exercitar e ficar longe do celular quando for estudar. Porque a gente está estudando, dá o plim-plim do celular, a gente já tira o foco para o celular. E para o nosso cérebro é muito cansativo ficar alternando o foco. Então, eu foco no livro, depois eu foco no celular, depois eu foco no livro, depois eu foco no celular. Essa alternância, dessa mudança de foco é muito cansativa para o nosso cérebro. Pausa para recordar. Então, a gente estuda, a gente faz um break, uma paradinha, vai fazer outra coisa, ou por exemplo, pode contar a um amigo sobre as coisas que você aprendeu quando estava estudando. Faça as suas anotações à mão. Muito importante, gente. Você estuda, aí você tenta se lembrar do que você estudou e vai anotando o que você se lembra. Vai anotando as ideias-chave, ok? Mas, principalmente, a gente aprende melhor, a gente fixa melhor, se a gente escrever à mão essas ideias principais. Cronometrar as pausas, estabelecer um horário para terminar, recordar ativamente, que eu falei para vocês, eu leio um livro, depois que eu fechei o livro, eu tento recordar ativamente, eu tento me lembrar do que eu aprendi, né? Então, eu tiro os olhos do livro e vejo o que consigo aprender, o que consigo recordar, quais são as ideias-chave. Repito em mente em voz alta, não releia simplesmente várias vezes, confirme seu rendimento. Crie sua própria metáfora criativa, ou seja, uma relação de semelhança. Eu não sei se vocês fizeram um cursinho,
Quando eu estudava no ensino médio, tem as etapas de divisão, em biologia, a professora passava as etapas da divisão celular, né? Que era prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então era muito difícil recordar nessa ordem. Aí a professora ensinou assim pra gente: prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telefonar, telófase. Então, vejam, a gente tem que criar estratégias para a gente memorizar coisas principalmente coisas em determinada ordem, né? Então, isso é fazer metáforas criativas. Então, vamos exercitar nossa criatividade. Crie imagens. Né? Então, você estudou, você vai criar uma imagem daquilo que você estudou, porque assim o cérebro forma melhor imagens, forma melhor aquele conteúdo na forma de imagens. Não tenha medo de perguntar, tire as dúvidas. Uma outra dica interessante: antes de ler o livro, você pega o livro, pega aquele capítulo e folheia e fica olhando as figuras. Por que isso? Porque teu cérebro já vai começar a trabalhar naquele texto, tentando adivinhar o que é aquilo. Então, é uma dica antes de você ler o capítulo, só folheia, olha as figuras e tenta entender o que será que vou aprender aqui, o que será que essas figuras querem dizer. Esteja pronto para trabalhar em grupo, né? Então, quando a gente convive com outras pessoas, principalmente pessoas criativas, isso ajuda a gente a ter ideias novas. Mas, primeiro a gente estuda sozinho, depois a gente estuda em grupo. A prática de repetição espaçada, que é aquela que a gente falou de alternar os dias de estudo. Aqui tem aqui. Não olhe apenas a resposta. Então, gente, quando a gente vai estudar, e aí o professor dá um exercício, dá algumas perguntas, a gente não deve simplesmente só olhar a resposta. A gente tem que olhar para a pergunta, tentar responder mentalmente, sem olhar para a resposta, para depois olhar a resposta. Compreendem? Se eu olhar a resposta, eu tenho a falsa sensação que eu aprendi. Prática deliberada. Começar pelo que é mais difícil. Porque se eu deixo para começar pelo mais fácil, quando eu já estou cansada, eu vou ir para o mais difícil. Aí eu não vou para o mais difícil mesmo. Então, a gente começa pelo mais difícil. A intercalação dos conteúdos, que a gente já viu. Sempre que puder, a gente tem que transformar o conteúdo que a gente aprendeu em ação, que no caso da universidade a gente tem as aulas práticas, e a gente deve tentar relacionar esse conteúdo com o nosso dia a dia, que também é uma forma de transformar o que a gente aprendeu em ação. Para a matemática, uma dica para matemática: tente resolver um problema sozinho. Então, gente, primeiro eu tento resolver sozinho, sem olhar para a resposta. Depois eu peço ajuda, compreendem? Se eu simplesmente olhar o problema e copiar o que o colega está fazendo, eu tenho a falsa sensação que eu entendi. E, na verdade, eu não entendi. Comece pelas tarefas mais difíceis ou desagradáveis, para melhorar a escrita. Então, por exemplo, eu tenho várias disciplinas que eu peço resumos para os alunos, e os alunos têm dificuldade de fazer um resumo, né? Então, então a gente lê o artigo, faço anotações das ideias-chave e tento recriar na minha cabeça o texto sobre o que eu li. Compreendem? Eu leio, depois que eu parei de ler, eu faço as minhas anotações sobre as ideias-chave e depois eu tento criar na minha cabeça e escrevo o meu resumo sobre o que eu li. Fazer atividade física, então não é só para a saúde do corpo, para a saúde do cérebro também. Exercício é muito importante para ter novas ideias para a saúde cerebral. Dormir bem. E aqui, por último, gente, só para vocês, que a maioria de nós tem dificuldade em ter o hábito de ler, né? Quando a gente entra na universidade, e se a gente quiser aprender muito, a gente tem que ler. Temos que ter o hábito da leitura. Como é que eu melhoro a minha leitura? Lendo. Como é que eu melhoro a minha interpretação de texto? Lendo e interpretando. Como é que eu melhoro o meu vocabulário? Lendo. Como é que eu melhoro minha escrita? Lendo e escrevendo. Ou seja, ler é uma atividade complexa, que envolve várias áreas do cérebro, demanda muita energia. Isso mesmo, gente. Ler gasta muita energia. Por quê? Porque nós precisamos de muito foco e muita atenção, e isso faz o cérebro gastar energia.
E uma coisa interessante que o ato de ler faz muito bem para o nosso cérebro. Professores e atores têm menos casos de Alzheimer. Por quê? Porque professores e atores memorizam mais, leem mais, né? Então, pensando na saúde, somente na saúde do nosso cérebro, quem quiser chegar aos 80 anos bem lúcido, começa a ler todos os dias. Então, gente, obrigado pela atenção e aguardo comentários e perguntas. Vou parar de apresentar aqui. Deu 1 hora certinho. Obrigada, professora Mila. Bom, gente, já passei ali a lista de presença no chat, se alguém não conseguiu assinar ainda, ou se alguém acabou caindo a conexão e teve que retornar agora, eu vou colocar de novo. Agora a gente está aberto a perguntas, então quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, ou até mesmo um comentário também, se quiser discutir com a professora Mila. Fiquem à vontade, tá, gente? Eu sei que eu trouxe técnicas que vão demandar mais energia de vocês. E é assim mesmo, gente. Aprender envolve gasto de energia, envolve esforço, envolve foco, envolve tempo, né? Se alguém dizer para vocês que você aprende tudo em 5 minutos, isso é mentira. Tem aquelas pessoas que falam, dão aqueles coach, eu ensino você a aprender a qualquer coisa. Isso não é tão simples assim, isso envolve esforço, repetição, dedicação. Quem é que quer falar aí uma prática eu quero ver as desculpas de vocês para não estudar. Se vocês quiserem abrir o microfone para conversar também, agora já pode também, se ficar melhor para todo mundo. Fiquem à vontade, não sejam tímidos. Quem é que você dá desculpa para não estudar? Vou começar pelos meus alunos. Rua, tá aí, Rua? A Franciele não ouviu o que ela falou. Então, não, eu ia comentar que desculpas, bom, pelo menos da minha parte não tem, mas uma grande dificuldade mesmo é a falta de tempo, né? E depois, quando começa a estudar, é ter foco, não se distrair, principalmente nessa situação que a gente está, de ficar em casa, tudo se distrai, né? Principalmente que nem eu que trabalho, daí tem que conciliar com o trabalho, aí eu tô aqui no quarto quietinha, mas aí eu tenho criança, aí eles vêm correndo, então é muito difícil essa parte de manter uma concentração e conseguir pelo menos ficar meia hora que seja ali sem alguém te interromper, é muito difícil. Mas sabe, Franciele, que a minha experiência com alunos que trabalham e têm filhos é que às vezes eles vão melhor nas provas, porque como eles têm pouco tempo, eles têm que ser eficientes na organização do tempo. Então, quando tu tem meia horinha, tu estuda mesmo meia horinha. E quando a gente tem muito tempo, a gente acaba empurrando com a barriga. Sim, exatamente. Daí, agora tem tempo, vou ver um filme, vou fazer alguma coisa. Aí quando você vê que o tempo já acabou, e daí tem que fazer tudo correndo. Uhum. E daí não dá certo, daí, né? Acho que é isso. Desculpa. Olá, professora. Oi, pode falar, Deise. Deise, é isso? Muito boa a tua palestra. Porque eu fazem 15 anos que eu não estudo. Estou começando agora na gestão, então gosto bastante de ler, mas eu estou com um pouco de dificuldade no raciocínio. Acho que por função do tempo, talvez. Porque o que acontece? O teu cérebro se destreinou a aprender, né? Aprender esse tipo de coisa, de conteúdo de escola, de aula, né? Então a gente o cérebro também desaprende. Se a gente não usa, a gente vai esquecendo, a gente vai desaprendendo. Aí voltar a aprender tem que demandar um pouquinho de energia, se esforçar mesmo. Mas assim, gente, quando a gente entra na universidade, o perfil da universidade é muito diferente da escola, e às vezes a gente leva um choque, sabe? Pode falar, Deise, eu te interrompi. Não, eu até que tô conseguindo, sabe? Tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, que eu tenho que refazer 2, 3 vezes, até organizar o pensamento, o que eu quero dizer. Como eu acho que seja correto. E até agora estou conseguindo tirar notas boas. Claro que cada um tem que achar a sua melhor maneira de aprender, né? Cada pessoa é cada pessoa, cada situação é cada situação, né? Em função também de um pouco da falta de tempo. A gente sempre tem que trabalhar, tem casa, tem filho. Então, mas eu estou conseguindo. Graças a Deus, essa tua palestra está me ajudando bastante. Que bom, parabéns. Prazer, então, muito obrigada. Nos encontramos no primeiro semestre do ano que vem, se Deus quiser. É isso.
Então tá, Solos é no espero. terceiro. Olha, desculpa que tá frio. Para que eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Grande erro, gente. Isso aí é um erro gigantesco. A gente tem que começar pelo mais difícil, né? Vamos ver o que a Maria Laura escreveu. E distrações diárias, ouvir uma música e perder o tempo, a noção, jogar um jogo e ficar horas jogando. Então vocês têm que fazer tipo um cronograma. Eu vou estudar 20 minutos, depois vou deixar um intervalo para o jogo para escutar a música. E é o cronômetro, meu celular desperta, eu tenho que voltar para os estudos. Quem mais quer comentar? Quem é que utiliza alguma dessas técnicas que eu passei para vocês? Dessas dicas? Manuela, no primeiro semestre da universidade tomei um choque, porque eu achava que sabia estudar, aí fui um pouco mal, depois que o tempo passou foi melhorando, além de relacionar com tudo à minha volta. Não, é verdade, Manuela. O que acontece? Eu já tive alunos que na primeira prova foram muito mal comigo, tipo, tiraram 1. Aí na última prova tiraram 9. O que aconteceu? Mesmo tu sai para trás, tu sai atrasado, tu sai com pouca nota, mas isso não significa que tu não vai chegar no final, na formatura, né? Então a gente não pode se desesperar e desistir porque foi mal numa disciplina ou foi mal numa prova. Rua, o que dessas técnicas que eu falei tu utiliza? Rua é meu aluno. Eu utilizo mais a do resumo mesmo. Aham. O resumo é muito boa. Sim, a da distração, eu também... Geralmente nas pausas eu gosto de escutar música. Uhum. Eu também faço isso. Eu não consigo ficar estudando 4 horas seguidas. Para mim não funciona. Silvia, tu tá aí, Silvia? Tô chamando quem conhece. Estou. Como é que tu estuda, Silvia? Eu gosto de assistir e escutar aula. Eu sempre vejo muitas aulas no YouTube, não é? Eu aprendi a procurar e cada vez tem mais, não é? Professores ótimos dando aula e eu estudo assim, porque eu me distraio menos. É muita coisa em volta. Eu tenho dificuldade para me concentrar, porque é muita coisa para fazer. E essa nova forma agora, eu tenho que ficar em casa. Então, é tudo muito estranho, é muita coisa. Eu arrumei um espaço direitinho, não aqui, isso aqui é para eu ficar estudando, porque eu me distraio muito. É muita coisa, gente, é muito mais coisa puxando a nossa atenção que estudo. E se eu estiver assistindo uma aula, assistindo uma palestra, né? Eu me concentro, eu consigo aprender bastante. Assim, se eu vou ler, eu me distraio lendo, eu não consigo. Eu consigo, tem que é prática, né? Tem que praticar, mas eu leio também bastante, mas eu aprendo bastante assistindo aulas. Deixa eu ver se tem mais algum aluno que conheço. Não vou chamar os que eu não conheço. Eduardo Camargo tá aí? Tá aí, Eduardo? Tô. E tu, como é que é pra ti? Procrastina muito? Eu sou bastante preguiçoso para estudar, sim. Não sou muito fã. Mas é que, na verdade, quanto mais a gente estuda, melhor a gente se torna no ato de estudar. É o treino, né? E quanto mais a gente estuda, mais fácil é estudar em ciência, né? Sim. Vamos ver aqui. Maria Eduarda Bendersk. Eu nunca sei dizer o teu sobrenome, Maria Eduarda. Tá aí? Eu adoro estudar, o problema é começar. O que acontece? Aquilo que eu falei para vocês. A gente não pode esperar a vontade vir, porque a vontade não vai vir, né? Então a gente se dá uma ordem, agora vamos estudar e pronto, né? Eu faço isso, eu me dou a ordem. Não, a gente tem que se dar a ordem. Não, agora é hora de estudar, vamos lá. Preguiça, esquece a preguiça, vamos com preguiça mesmo. Natanael, tá aí? Tô sim, professora. E tu, como é que é pra ti? Então, primeiro, parabenizar pela palestra, vai ser de grande valia, né? Fiz um monte de anotações aqui. Para mim, estudar, eu gosto muito, só que a minha dificuldade é a questão do sono. Eu regularizar o sono. Eu durmo no máximo 4 horas e meia. Ai, meu Deus. Passa disso.
E eu vejo que às vezes isso acaba atrapalhando o rendimento. Atrapalha, sim. Então, coisas que eu uso, assim, que eu gosto bastante de fazer palavras cruzadas referente ao tema. Uhum. Ótimo, E bem legal. resumos e leitura. Gosto de ler bastante também. Uhum. Natanel, se eu dormir 4h30 por noite, eu tô acabada, no outro dia não consigo fazer nada. Patrícia, tá aí, Patrícia? Patrícia é minha aluna nesse semestre. Como é que é para ti? Não, eu gosto bastante de ler, né? Eu acho que isso daí para mim já me ajuda. Eu tenho o costume de estar lendo livros agora com a função da faculdade, também lendo livros mais direcionados, Técnicos, né? Isso. E então isso já me ajuda bastante, mas eu tenho o costume de marcar, de fazer marcações enquanto eu tô lendo e também depois, assim, durante uma aula eu gosto muito de ir anotando conforme o professor vai falando, fazendo anotações. Sabe que fazer anotações é uma ótima maneira de aprender, porque quando a gente escreve, a gente tem que anotar com as nossas palavras, né? Então isso força o nosso cérebro a organizar aquele conhecimento para a gente pôr em palavras. Então anotar é uma coisa bem legal. Porque ultimamente com o computador a gente não anota mais, a gente só faz copia e cola. Eu continuo anotando. Não, eu também, eu sempre anoto. Não sei se é costume da gente antiga. O que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Pamela, tá aí? Tu, Pamela, tu procrastina? O que tu gosta? Como é a forma que melhora o aprendizado? Tenho muita dificuldade em estudar por muitas horas seguidas. Usa técnicas. Eu também. Esse negócio, gente, que quando diz para você que você tem que ficar um dia inteiro estudando sem dar pausa, isso não funciona. Nosso cérebro cansa. É importante a gente ter os tempinhos de distrações. Claro que a distração deve ser pequena, né? Não ficar estudar meia hora e distrair 2 horas, né? E também não dá. Mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Bem, professora, eu acho que seria interessante, né, no início da faculdade, ter alguma iniciativa ou atividade em relação a essas técnicas de aprendizagem, né? Já que quando a gente entra na universidade é tudo tão diferente, forma de estudar. Na verdade, a gente não sabe estudar, a gente tem que aprender a estudar, né? Porque muitas vezes a gente fica fazendo coisas que não funcionam. Por isso que eu falei para a professora Bruna de fazer uma palestra assim para os primeiros semestres. Sim, é uma ótima iniciativa. Se eu tivesse aprendido algumas coisas logo que eu comecei na faculdade, teria sido muita coisa diferente para mim. Agora eu já estou terminando, então. Uhum. E tu, Bruna, como é que é para ti? Tu procrastinava, Bruna? Ficava de deixar para estudar no último minuto? Eu procrastinava um pouco na graduação, no mestrado, doutorado, já não dava para procrastinar. Aí já, se tu procrastinasse, tu reprovava na disciplina. Mais alguma coisa, gente? Quem tiver querer tirar uma dúvida depois, pode acessar o meu e-mail. Mas quem não fez solos, vai me encanar. No presencial, quando tinha prova, eu ficava a madrugada inteira estudando. Na verdade, é um erro, né, Maria Laura? Porque além da gente não dormir as 8 horas necessárias, de noite, de madrugada, e a gente tá nervoso, pilhado com aquilo, aí que a gente não aprende direito, sabe? A gente consegue memorizar. Eu conseguia. Na pressão, memorizar, decorar, né? Mas aprender mesmo, para fixar para depois, se tu se lembrar ali 1 mês, 1 ano, 2, Melhor forma de aprender é ensinando, isso mesmo, Bruno. Se alguém não tiver mais nenhum comentário e a gente quiser encerrar, professora.
Não, para mim tranquilo. Tem a Célia ali, ó. Que ela Deixa mandou. eu botar aqui nos comentários para mim ver que eu faço. Que fichas temáticas, que legal, Maria Eduarda. Os trabalhos sem data da entrega é um tiro no pé, porque a gente só vai empurrando. Não sei quando é a data mesmo, então vamos empurrando. Gente, se vocês perderam alguma coisa da palestra, caiu a internet, ou se vocês quiserem dar uma revisada também nas técnicas que a professora ensinou, que é sempre bom, né? Logo mais, essa palestra ela vai ficar disponibilizada lá no canal da Quarentena Florestal, tá? Daí vocês colocam Quarentena Florestal no YouTube, que vai aparecer o nosso canal lá, tem palestras da edição do ano passado também, então vai ficar lá disponível para vocês. Eu acho que a gente já pode se encaminhar para o final, né, professora Mila? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Logo mais, a gente vai ter outras palestras também mensalmente no decorrer do semestre. Fiquem de olho lá no Instagram do Diretório Acadêmico, que a gente vai fazer a divulgação através de lá. E é isso. Eu acho que é isso. Eu agradecer a professora Mila. Muito obrigada por essa Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar ajudando os alunos. Eu adoro ser orientadora, adoro ver os alunos aprendendo, evoluindo, né? Embora a gente ache que os professores sempre são carrascos, né? Eu sempre gosto que vocês aprendam bastante. Às vezes o caminho não é fácil, né? Mas obrigada. Estou à disposição. A gente agradece. Agregou muita coisa hoje. Então, boa semana, bom semestre para vocês, pessoal. A gente vê se vê. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.